Olá, meu prezado amigo, conhecido, parente, irmão. Venho nessa tarde aqui em Portugal, onde resido, na minha casa, Vai Maior, distrito de Aveiro, para enviar essa mensagem a 8 dias da nossa escolha definitiva do presidente do Brasil, que está diretamente relacionado ao futuro da nossa nação. Eu propositadamente não escrevi uma pauta, não fiz um rascunho dos tópicos, porque eu quero falar com o meu coração, mais do que com a minha razão. Eu começo por dizer que quem me conhece sabe que eu estou morando em Portugal, na Europa. Não foi por escolha minha, foi por escolha de Deus. Eu sou pastor e missionário, além de ser oficial da Marinha Brasileira aposentado, professor de matemática, terapeuta, e hoje dedico a minha vida para ajudar o próximo através do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, levando conforto, consolo para aqueles que sofrem longe de Deus. Mas não abri mão e não deixei de ser brasileiro, patriota, e jamais me esqueci, jamais me esquecerei. Quando definitivamente, em 13 de dezembro de 1977, ao receber o símbolo do oficialato, que é a sua espada, eu a abati e proferi o meu juramento de defender o meu país com o sacrifício da própria vida. E levo isso a sério, levo a peito até hoje. Estou em Portugal, elegi-a como a minha segunda pátria. Estão aqui meus filhos, meus netos portugueses, os filhos brasileiros, hoje todos com dupla nacionalidade. Mas o Brasil é minha primeira pátria e jamais meu coração deixará de pulsar em seu favor. Como eu fiz antes do primeiro turno, eu gravei um áudio, dessa vez eu resolvi fazer um vídeo. Não sei que extensão ele vai ficar, mas eu resolvi abrir o meu coração e fazer um apelo veemente, apaixonado, para que você, que me conhece ou não, você pense seriamente no que eu vou te falar. A primeira coisa que eu quero falar, eu quero apelar para aqueles que pensam em não votar. Essa é a primeira coisa. Por favor, não se omita. Não se omita. Eu não quero te ofender e nem tampouco o relacionamento se alterará com aqueles que eu me relaciono, que eu amo, que são amigos que eu admiro, mas a omissão, quando a pátria nos convoca, é o mesmo que uma traição. E hoje, a pátria, o gigante, a mãe gentil, nos convoca para definirmos, ajudarmos a definir o que queremos, o futuro do nosso país. Eu já ouvi muitas metáforas, mas a última, que me foi contada por um membro da Igreja Batista Atitude, do pastor Josué Valandro, quem admiro, contou que havia um muro, muitas pessoas em cima do muro. Do lado de lá estava o inimigo de Deus, o diabo. Do lado de cá estava Deus. E as pessoas em cima do muro
Deus apelava para elas: salta daí, venha para o meu lado, venha para o lado de cá, venha para o lado de cá. E o diabo, debochado de Deus, subiu no muro e falou: não, eles já estão do meu lado. Aqui encerra a metáfora. Eu tenho falado, pregado, ensinado que hoje o homem, ele quer se fazer igual a Deus. Esse foi o erro de Lúcifer no paraíso, esse foi o erro de Adão e Eva e continua sendo o erro do ser humano, querer ser igual a Deus. Alguns conscientemente, quando lhes são oferecido poder e honra, eles começam a agir como se Deus fora. Alguns conscientemente, alguns soberbamente, arrogantemente. Outros com os mesmos adjetivos, mas inconscientes, sem se darem conta de que foram picados pelo vírus e agem como se fora Deus. E isso em todas as áreas da sociedade, em todos os círculos. Quando dentro, até mesmo dentro da família, quando eu discrimino, quando eu julgo, quando eu condeno a atitude de alguém, eu estou sendo Deus. Só Deus pode fazê-lo. Não estou desprezando a justiça dos homens, pelo contrário. Eu estou querendo dizer, só dar um exemplo de que eu posso, inconscientemente, levado pela vaidade, pelo meu mau feitio, como falamos cá em Portugal, levar pelo meu pecado, ser levado a agir como se fora Deus. Da mesma forma, eu posso estar causando dano ao meu país, consciente ou inconscientemente. Conscientes são aqueles que querem se locupletar, que têm um plano de poder, têm uma sede de poder. Conscientemente optam sem levar em conta o país, sem levar em conta o futuro da nação. E nesse ponto eu paro para apelar para a tua descendência. Hoje eu sou avô, tenho 4 netos que, sem pestanejar, daria a vida por eles. E sei que a maioria dos avós falariam o mesmo que eu. Mas muitos até que falam isso. Estão escolhendo, não estão pensando no futuro dos seus filhos e dos seus netos. O que é que você vai deixar? Eu fico pensando, estive comentando com uma pessoa, não me lembro quem mais, que imagina aquela pessoa que há mais de uma década atrás votou no Hugo Chávez. Hugo Chávez assumiu o poder pelo voto. Hoje, a esquerda, ela não pensa mais em tomar o poder pela força, através de guerrilhas, guerra civil, não. O seu plano de poder é na mente. É usando os meios democráticos para se estabelecer no poder. E lá, aí sim, usar até as ferramentas democráticas para implantar o seu regime, as suas ideias, principalmente se aproveitar do poder. É o que está acontecendo. Acontece há décadas em Cuba, que acontece há mais de uma década na Venezuela, já está acontecendo na Argentina e começou a acontecer no Chile, na Colômbia, na Bolívia. Eu sei que você não quer isso para o nosso país. Mas pensa naquela pessoa que há mais de uma década atrás votou, acreditou no senhor Hugo Chávez.
Hoje, quando ele tem que matar um cachorro para dar alimento para os seus filhos, ou aqueles que fugiram, atravessaram a selva amazônica, tentando chegar no Brasil ou os outros países da América do Sul, em busca da sobrevivência, que dor não lhe devem a consciência causar quando lembram-se que naquela votação votaram na pessoa errada? Ou não votaram, o que é pior, ficaram em cima do muro. Recentemente, algumas semanas atrás, o Chile foi sacudido por manifestações, quebra-quebra, incêndios, o povo revoltado com medidas tomadas pelo governo de esquerda que está lá no poder. Eu não tenho dados, eu não fui lá coletar dados, mas eu não tenho dúvidas que muitos que estavam lá revoltados, se amotinando, fizeram parte dos 48% da população que não foram votar. Me desculpa a sinceridade, mas aqueles que não votam, se abstêm, eles não têm o direito legítimo, moral, de cobrar depois do candidato que vencer qualquer medida. Não tem. Ele se omitiu na escolha. Então eu quero apelar para você, com esses argumentos, para você não deixar de votar. O áudio que eu fiz no primeiro turno, falando sobre o assunto de não se abster, me assustou, me espantou a quantidade imensa de pessoas que me deram feedback, que me retornaram com áudio. E me encheu imenso de alegria. 2 pessoas que me procuraram para dizer que graças àquele áudio resolveram votar. E votar no meu candidato. E quem ouviu meu áudio? Eu não citei o meu candidato. Como farei hoje. Então, se eu pude contribuir, além do meu voto, foi mostrar para alguns, convencer alguns, de que essa não é uma opção corajosa, coerente, assertiva. A omissão ou a abstenção. Dito isso, discorrido sobre a questão da abstenção, eu reitero meu apelo para que você vá votar. Vá lá votar. Num ou no outro. Mas não se omita. Se você votar no outro candidato, e se ele ganhar, e as projeções, o futuro que nos assusta vir a acontecer, você poderá pedir perdão aos teus filhos, aos teus netos, aqueles que tentaram te mostrar o contrário. Veja quantas pessoas foram petistas e hoje não são mais. Quantas pessoas hoje foram de esquerda no arrobo da juventude de querer transformar o mundo, achando que ali estava a solução, já não são mais. Até ex-guerrilheiro que pegou em arma para tentar implantar aqui à força um regime socialista, fizeram a sua meia-culpa. Entre eles, o Gabeira, Então você poderá fazê-lo sim. E aplauso para você, se você reconhecer, mesmo que tardiamente, que escolheu errado. Mas se você não escolher
um lado. Se você se omitir, talvez mais tarde você esteja no meio daqueles que estarão revoltados, tentando derrubar o governo, mas agora dominado por forças invencíveis, como está ocorrendo em Cuba e na Venezuela. O Chile ainda há jeito. Mas tenho certeza que muitos se arrependeram de não ter votado. Agora quero falar sobre o presidente Bolsonaro, porque ou é Lula ou é Bolsonaro. Me permita abrir meu coração e falar de coisas que são fatos. Eu não vou te trazer ideias, narrativas, manchetes. Não. Eu vou te trazer fatos. Quando eu olho para os dois, quando eu tenho que escolher um dos dois, e o meu apelo foi para que você escolha um dos dois, eu tenho que começar olhando para aquilo que ambos fizeram. Os dois foram presidentes. Um ainda está em exercício, o outro governou o país por 8 anos e fez a sua sucessora, que governou por 6 anos e foi impedida de continuar porque ela foi destituída do cargo. Enquanto presidente, vamos comparar os dois. Olha o que fez um. Eu não quero usar narrativas, eu quero usar dados. Procurem dá um Google aí. Procurem notícias da época, do final do governo de ambos e veja como estava o país. Compare os dois. Veja os índices de desemprego, veja o índice da inflação, veja o PIB, veja a economia, veja a inflação, veja o emprego, veja a qualidade de vida, veja o número de empresas, veja o número de investimento, compare ambos. Números. Números são fatos, eu sou professor de matemática. Os números são incontestes. Vejam as obras, os benefícios. Veja o que hoje o Brasil tem a nível de infraestrutura, que foi feita de maneira recorde nesses 3 anos, quase 4 anos de governo. Visto os números, agora vamos comparar a equipe. A equipe do presidente Bolsonaro, ele revelou nomes que eram totalmente desconhecidos. Ele trouxe pessoas novas que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar no setor público ou chefiar um ministério, por exemplo. Porque eu quero falar nesse nível. Sem falar no nível secundário, terciário dos ministérios. E esse mérito, você querendo ou não, é do Bolsonaro. Porque foi ele que escolheu a equipe dele. Ele não aceitou negociatas ou tomar lá da cá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já era conhecido nos meios acadêmicos, era conhecido no meio mundial a nível de economia, da sua formação, dos seus feitos. Mas a nível de Brasil, brasileiro, afegão médio, não. E veja quem é o ministro Paulo Guedes hoje. Olha os feitos que se atribui a ele, que o próprio Bolsonaro honra. Onde ele colocou, em que patamar ele colocou o nosso país hoje a nível de economia mundial. Você conhecia quem era Tarcísio Meira? O Tarcísio Meira. O Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura? Ninguém conhecia. Eu não conhecia. Eu não sou assim tão ignorante. Veja que esse homem revolucionou a infraestrutura no Brasil e deixou um país
muito melhor em termos de infraestrutura, com pouco recurso. E agora desponta como o mais provável governador do estado de São Paulo. E se continuar com esse sucesso, com essa administração, será naturalmente o presidente da República em 2026. E que tal a Tereza Cristina? E que tal a Damares? E que tal o secretário da Pesca? E que tal tantos outros que fizeram uma gestão na sua área extraordinária, nunca vista? Você querendo ou não, você admitindo ou não, essa equipe de ministros foi o Dream Team. Nunca foi visto na história da República uma equipe tão eficiente, porque o Bolsonaro escolheu técnicos para lá. Então, no caso do Bolsonaro ser reeleito, você já conhece a equipe, quem vai para lá e os seus feitos. Agora, no caso do presidente Lula ser eleito, no caso do ex-presidente Lula ser eleito, voltar ao poder, primeiro, nós não sabemos quem serão os seus ministros, porque até agora nem o plano de governo ele apresentou. E se nega a dizer, num debate o presidente perguntou a ele quem era o ministro da economia dele, ele não falou. Começa a imprensa a dizer que será a Dilma. Você já imaginou? Ministra da Economia, Dilma. Eu não preciso falar mais nada. Mas que não seja ela, quem será? Nós sabemos, você sabe, que todos esses arranjos políticos que o Lula está fazendo, está negociando cargos. A própria Tebet, apesar dela negar, nós sabemos que o interesse dela é de cargo político. Para ela e para os seus. Mas claro que o Lula vai trazer os antigos, o Zé Disseu, a própria Dilma. Nós já conhecemos como é que eles deixaram o país, os antigos. E nós vimos que no governo do Lula, no governo da Dilma, a escolha para ministério não foi técnica. Disso redundou o que você sabe, por mais que não queira acreditar, que o país foi saqueado, foi roubado. Hoje eu vi um vídeo que eu coloquei no meu store do Instagram e do Facebook, de um senhor idoso, aposentado, que teve o trabalho de fazer umas contas. E ele mostrou que a quantidade do rombo só na Petrobras equivalem, se não me engano, a 36 carretas daquelas grandes, cheias de dinheiro até o teto. Os 5 bilhões de reais. Sem falar em todo o resto. O que há de concreto contra o governo Bolsonaro em relação a roubo, a desvio? Só a narrativa, não há nada comprovado. E você querendo ou não, o STF proibindo ou não, o Lula é ladrão, é corrupto. Ele destruiu o nosso país. E por mais que ele prometa o que ele não pode, nem diz como vai fazer, nós sabemos que é mentira. Aqui estão fatos, não estão narrativas. Ele é ladrão, ele é corrupto, é um fato. Ele foi condenado na primeira instância. Foi o Moro não gostava dele. Ele foi para a segunda instância, aumentaram a pena e no seu parecer o juiz disse que havia provas que sobravam.
do que ele era culpado. E foi para a terceira instância, para a STJ, e foi mantida a pena. Comprovadamente, o ex-presidente é ladrão. E foi preso, e foi condenado. E nós sabemos que ele está solto e está concorrendo ao cargo de presidente indevidamente. A Constituição foi rasgada, as leis foram estupradas para ele poder estar concorrendo. Isso é fato. Isso é comprovado por juristas. Isso está aí nos anais da justiça. E ele só foi descondenado e se tornou um ex-presidiário. Tudo que os adjetivos que eu citei, o STF proibiu de ser dito. Eu não tenho imunidade. Minha imunidade é morar em Portugal. E ser cidadão português também hoje. Então olhe para os fatos. E quando você estiver ali no escurinho da urna, só você e a máquina, vote com a sua consciência. Vote com os fatos. Uma das pessoas que resolveu votar e que me contactou disse que ela era pressionada por amigos para ser lulista. Eu sei que muitos estão assim, mas hoje o brasileiro sabe a escalação dos 11 ministros supremos, como eu, no ano da Copa, não sabe a escalação da seleção brasileira. Alguma coisa está mudando no nosso país. O povo não é burro. E tudo que tem sido escancaradamente feito contra o Bolsonaro está tendo um efeito bumerangue. Está sendo um tiro no pé, como se diz. Ou como se diz, o tiro está saindo pela culatra. Porque a esquerda está desesperada com o fato que já está até as próprias institutos de pesquisas que de maneira planejada, de maneira dolosa, erraram. Até eles, por conta de sobrevivência, estão colocando números mais realistas. Nós sabemos que Bolsonaro ganha essa eleição no segundo turno. Esperemos que não ousem adulterar de novo, causar fraude de novo. Se não houver fraude, o presidente vai ser eleito. Sabemos que vai haver um terceiro turno, que não haverá aceitação. Vão tentar trazer todas e quaisquer desculpas para anular a chapa, para melar todo o processo eleitoral. Mas até aqui, o Bolsonaro está se mantendo íntegro, jogando dentro das 4 linhas. Como militar, eu sei que os meus colegas da ativa não baterão continência para o Lula como chefe supremo das Forças Armadas. Mas isso é outra questão, que não aceito. Porque nós temos ferramentas e armas democráticas e legítimas para fazer a justiça prevalecer. Eu sou um democrata. Se meus compatriotas escolherem Lula, o Hitler, o Mussolini, Pol Pot, os maiores assassinos da história, eu sou democrata suficiente para aceitar e dizer: se foi legítima a escolha, cada povo tem um governante que merece. Eu tão somente vou deixar de lado essa dor, esse sofrimento que eu tô tendo agora. Eu não tô bem, eu tô muito abatido, eu tô muito preocupado, eu tô tendo sonhos. Primeiro turno deixou-me muito mal.
E a proximidade do segundo turno, daqui a 8 dias, me deixa muito mal. E o que eu posso fazer hoje, mesmo distante, é lutar com as ferramentas que eu tenho. A minha voz. O respeito, carinho, admiração, o que quer que você tenha por mim. Ou se você não me conhece, procure saber quem eu sou. Coloca aí em jogo dizendo: vindo te encorajar, vá votar e olhe os fatos. Um grande amigo me disse que não acredita que isso seja a luta do bem contra o mal. Mas eu tenho convicção, sim, que é a luta do bem contra o mal. Porque está por trás do Bolsonaro muito mais do que você pode imaginar. E o propósito desse vídeo não é ir aprofundar tanto. Bolsonaro peitou o establishment. E está pagando um preço elevadíssimo. Ele fala palavrão, fala. Eu não falaria. Ele não tem aquele modelo, aquele estereótipo de estadista, mas ele acaba sendo. Ele não tem aquele estereótipo de presidente, ele é um fenômeno de popularidade, arrasta multidões. O Lula não consegue fazer o que ele faz. São fatos. Ele é o melhor? Ele é o salvador da pátria? Não. No momento é o melhor, sim. O ideal? Não. Agora eu estou vendo nascer, ele próprio está investindo em futuros líderes que tudo leva a crer que terão mais qualidade, ou talvez tenha uma estética melhor que a dele. Como, por exemplo, o próprio Tarcísio de Freitas. Como o próprio Romeu Zema. O Romeu Zema não é discípulo dele a nível de ter sido ele quem o colocou na cena política. Mas é uma pessoa admirável. Mas o Tarcísio é fruto dele. E virão outros. Você já ouviu falar em Nicolas Ferreira? Já ouviu falar em Marcelo von Hatten? Graças a Deus. E graças também a Bolsonaro, porque ele despertou no Brasil o amor à bandeira verde e amarela que estava sendo cuspida, pisada, queimada. O brasileiro hoje veste a camisa verde e amarelo com orgulho. Se enrola no manto, símbolo maior da nossa nação, com orgulho. Ele resgatou isso. E com isso ele trouxe jovens que serão o futuro da nossa nação. Pergunto, que legado o Lula está deixando? Que líderes, que referência Lula deixou nas oportunidades que ele teve de conduzir essa nação? Que Deus abençoe a minha pátria. Que Deus tenha misericórdia do meu povo. Que os filhos e netos dos meus amigos, da minha geração, um dia agradeçam a nossa geração por ter escolhido certo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pense nisso. Medite nisso. E compareça. Dia 30. Não viaje. Não saia. Fique. E vá lá. Na tua zona eleitoral. Na tua sessão eleitoral. Aperte lá o 22. Faça a tua parte e vá para casa. Em paz. Que você cumpriu o teu papel de cidadão, de patriota. Deus ama o Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
e que você seja beneficiado por essa nação que teme a Deus. Um beijo, o meu carinho, o meu respeito. Você que é meu amigo, que discordou de tudo que eu falei, eu quero te dizer, eu continuo teu amigo. Opiniões ou posicionamento político-ideológico não me impede de ser teu amigo. A não ser que você se corrompa, aceite a fraude, pegue em armas. Aí você vai ser meu inimigo. Não tem condições de ser meu amigo. Como eu sei que os meus amigos hoje não têm, são pessoas íntegras, podem ter pensamentos diferentes, eu quero continuar sendo teu amigo. Um beijo. Um beijo. E eu estarei, como eu tenho estado, orando pelo meu país. E o meu juramento continua de pé. Não usurpe a minha nação. Um abraço. Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um beijo.